1 Pedro 1,23 diz assim: tendo nascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Eu amo esse versículo. É um versículo assim que diz da nossa natureza, de quem realmente nós somos. Quando ele fala lá, Pedro diz assim, né? Você não nasceu de semente corruptível. O que é corruptível? Que tem algum erro. Mas da semente incorruptível, perfeita, a qual, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, eu e você nascemos dessa semente incorruptível, da perfeição de Deus, do coração de Deus, da essência de Deus, do próprio Deus. É isso que nós nascemos. E o outro versículo para te confirmar, se você está em dúvida que você nasceu realmente dessa natureza. Diz lá, até ler para você, é João 1,12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nossos pais de sexo, né? Desejos humanos, vamos dizer assim. E nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João 1, 12 e 13, tá dizendo assim. Então nós não nascemos, nós somos filhos de Deus, nascemos da vontade de Deus, não o desejo dos nossos pais, se tiveram vontade ou não, se desejaram ou não, né, a sua presença, a sua vida. Não foi deles que nós nasceram. Nós nascemos de Deus. Se nós estamos aqui agora, nesse mundo, que nós nascemos do coração de Deus, da vontade de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Viemos dele, da sua essência, do próprio Deus. E o que vem a ser imagem e semelhança? Vem da palavra hebraica B'Tselem, que não significa uma fotografia ou algo parecido. Não, significa B'Tselem no hebraico significa molde exato, capacidade idêntica e natureza replicada. Então nós temos o molde exato dele, da própria essência dele, da sua própria capacidade, tá dizendo aqui, capacidade idêntica dele. Como? Capacidade criadora, então. Se Deus criou todas as coisas, nós somos capacidade idêntica. Nós criamos também com ele. Nós participamos junto com ele da criação. Como agora? Através daquilo que nós falamos, que Deus criou falando. Palavras que saíram da sua boca. Ele disse, haja, e foi feito. Tudo que ele disse foi em palavras. Nós também, então, se nós somos imagem e semelhança dele, nós criamos através das palavras, através do que nós falamos, né? Como também diz lá em Provérbios 18, 24, o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Se nós falamos palavras de vida, nós vamos criar vida. Se falamos palavras de morte, nós vamos criar morte. Na prática, o que significa diariamente isso? Quando a gente acorda, por exemplo, e já vai reclamando das coisas, das dificuldades, né? Daquilo que tem naquele dia de hoje para você fazer, ou, né, está vivendo ali, você já está reclamando da situação, reclamando da noite que passou, reclamando da onde você está. E isso já você está criando. Porque se você é imagem e semelhança de Deus, você é criadora, então você cria com as palavras. Você cria daquilo que você fala todo o tempo. Está criando daquilo. Então nós temos que parar de decretar miséria, fracasso, derrota, luta, dificuldade através das nossas bocas, porque é através de nós
que vai se proceder à criação. Foi assim com Deus, vai ser assim conosco também. Nós temos que cuidar do que nós estamos dizendo, então, porque a palavra que vai construir ou destruir. Então nós temos que decretar, falar a palavra de restauração, palavras que emanam vida, palavras que emanam construção, o que vai criar para você a vida seguinte, a vida que você quer ter. E isso é uma construção. Nós construímos isso. Porque a gente acostumou, né? Às vezes o vocabulário da gente, a mídia em si diz, o que nós aprendemos. É muito comum às vezes dizer, eu estou morrendo, né, de calor, estou morrendo de dor, né? Estou enfadada disso. Então, isso criou um vocabulário que a gente menospreza, que a gente minimiza, né, as situações. Mas são palavras que vai te motivar ou te desmotivar. Que as palavras, elas têm, como eu sempre disse, ela tem um quanto de energia, ela tem um pacote de energia. Se você diz aquilo vai criar em você um estímulo, né? Vai criar uma imagem, um pensamento que cria uma imagem. Essa imagem vai criar um sentimento, que vai criar uma ação, que vai criar um resultado. Isso, as palavras trazem isso, porque elas têm energia, elas têm esse poder de nos animar, nos levantar ou nos destruir, né? Perceba bem aí, aquilo que você fala. Faça teste com você, faça experiência com você. Quando você diz coisas ruins sobre a sua vida, sobre a situação da sua casa, sobre a situação que está acontecendo, você replica, você confirma aquilo que você está vendo com seus 5 sentidos apenas. Você está confirmando aquilo, você está declarando uma realidade que é apenas momentânea, que é passageira e que, na verdade, esse 3D, né, a realidade física que nós estamos vendo agora, é um eco do nosso passado, é uma sombra daquilo que já se passou, daquilo que nós pensamos ontem de ontem, mês passado, ano passado. Às vezes nós estamos naquele ciclo de pensamento que criou essa realidade de hoje. Né? Então, ela é só um reflexo daquilo que você já pensou anteriormente. Então, se você quer mudar a situação que você está vendo hoje na sua vida, ao seu redor, temos que ter novas palavras para vir novos pensamentos e assim criar uma nova realidade, um outro quadro que você vai querer ver na sua realidade física. Né? Começa com as palavras, ok? E uma das coisas que também uma das coisas que rouba a nossa identidade verdadeira, que são ladrões da nossa identidade verdadeira, que a gente, nós aprendemos, primeiro, que você é um pecador miserável, inútil, né? Pequenininho, que é o verme do verme. Nós aprendemos isso, né? Eu aprendi isso, que a gente não é nada, que a gente é um miserável pecador. Peraí, então vamos pensar aqui. Então nós estamos negando o que diz lá, primeiro, em Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança de Deus. O que é imagem, como eu falei? Molde exato, capacidade de criadora, natureza replicada de Deus. Então nós estamos negando aquilo que Deus disse, que nós somos imagem dele. Estamos dizendo que ele falhou, que ele errou em nos criar e nos, né, do jeito que ele nos fez. Não, então nós não somos miserável pecador. O pecado, quando diz lá, todos pecaram e carecem da glória de Deus, que lá está escrito em Romanos, é que isso é um comportamento, é o que você fez, não o que você é. Então, quando diz lá, todos pecaram
e carecem da glória de Deus, não é o que você fez, não o que você é, né? O pecado, então, é um comportamento, aquilo que, né, uma reação diante de um estímulo, que foi uma sugestão que nós tivemos lá desde Adão, né, que ele caiu, né, em pecado, porque ele ouviu uma sugestão, aceitou aquilo e teve um comportamento de acordo com, né? Então, o pecado é um comportamento, simplesmente um comportamento, né? Que se criou um hábito, que cria-se um hábito em nossas vidas, né? Pecado, o poder que escraviza e engana na nossa mente, que é a gente aceita, né? Ele só se torna, ele não tem poder. Ele só tem poder porque nós aceitamos na nossa mente. Aí sim nós demos poder para esse pecado. Nós temos poder para essa situação. Essa coisa que nos escraviza e engana, né? Nós que demos, mas ele não tem poder. Porque todo o poder é de Deus. Deus é onipotente, único e todo poder. Então não existe outro poder além dele. Então é aquilo que nós demos em nossa mente, que nós criamos um hábito, nós aceitamos na nossa mente, criou um hábito. Aí o que a neurociência fala? Nós temos redes neurais, abrimos uma rede neural. E quando você repete, cria um hábito, você repete aquilo, repete, você acaba criando uma rede neural, né? É como se fosse criasse um caminho, que todo dia ali, pensa num caminho, né, de grama, imagina assim um campo, você passa lá um dia, vai ficando pisado, passa 2, 3, 4, 5 dias, sempre passando ali, aí vira um caminho. Não, aquela grama vai virar uma estradinha, né? Um caminho pisado, batido, né? Que você vai ter claro e evidente ali, uma rede, é como uma rede neural. Assim é o nosso cérebro. Se tanto repetir, você cria uma rede neural que é de acordo com aquele comportamento que você teve, né? Isso não significa que você não seja, né, imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, você continua sendo imagem e semelhança de Deus. Você continua tendo a essência de Deus, mas você tem um comportamento, um hábito destrutivo. É igual uma criança. Vamos fazer uma analogia aqui. Uma criança, quando está aprendendo a andar, não é porque ela cai, né? Ela cai e levanta, cai e levanta. Não é por isso que ela deixa de ser uma criança, né? Deixa de ser um ser humano. Não, ela continua sendo um ser humano. Não é porque ela caiu, está aprendendo, que ela não vai ser um ser humano. Assim também somos nós. Não é porque nós tivemos um comportamento X ou Y que nós vamos deixar de ser essência, imagem e semelhança de Deus, né? Nós não vamos deixar de ter a natureza divina. Nós temos que aprender a ter novos comportamentos, a ter uma identidade verdadeira que você está identificando com quem você realmente é. Então você é natureza divina, você está tendo uma experiência humana aqui na Terra. Por muito tempo, eu não sei você, mas eu por muito tempo eu achei, na minha concepção eu achei mesmo, que eu era humana tendo uma experiência divina. Experiência divina quando eu orava, quando eu estava ligada com Deus, quando eu estava na igreja muitas vezes, né? Alguns momentos divinos. Eu não sei, eu tive essa concepção, né? Cresci com essa concepção. Mas hoje, né, conhecendo melhor, né, estudando, eu vejo que nós somos divino, tendo natureza divina e estamos tendo uma experiência momentânea, que é humana, que é um tempo específico aqui na Terra, né, para algum propósito. Então,
muda completamente a forma que você pensa, né? Então, somos uma consciência eterna, tendo experiências momentâneas, que a gente está aprendendo, né? Relembrando quem nós somos, nossa verdadeira identidade. Outra coisa que nos rouba, que rouba a nossa identidade verdadeira. Segundo, que nos rouba a nossa identidade verdadeira, que nós estamos implorando a atenção de Deus, que nós estamos distante dele e estamos miseravelmente implorando para que ele venha estar conosco, né? Vendo um Deus distante, um Deus longe, onde a gente só quando a gente para orar que ele está presente. Também isso também é um equívoco também. Não, ele está a todo tempo, que nós somos o templo onde ele habita. E também João 14, 20 diz assim, eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Então, ele está, né? Ele está presente em nós. Ele é a nossa própria vida, a nossa essência, a vida, a pulsação de vida que há em nós é a essência de Deus em nós. Então ele não está distante, esperando, nós implorando para que ele venha, para que ele esteja conosco. É nós que nos distanciamos, somos nós que nos separamos, temos essa mentalidade de separar, né, o ego, né? Eu falo assim que é o ego que nos traz essa mentalidade de individualidade, que tem uma vida separada de Deus, uma natureza separada de Deus, uma sabedoria, uma inteligência, um conhecimento, tudo separado de Deus. Isso é o ego que faz. Ele faz essa separação, né? Que ele tem uma vida própria, né? Isso é da mentalidade egóica que nós temos. Isso faz lembrar também de Colossenses 1:27, que diz assim: Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Cristo em vós. Nós temos a mentalidade de Cristo, a consciência crística, né? A mentalidade de Cristo em nós. Então, isso que é a glória de Deus, esse reconhecimento, essa consciência que Cristo é em nós. Então, por que nós estamos procurando fora, né? Essa pergunta que eu faço pra gente. Por que a gente está buscando cura? Se ele já nos deu, Cristo em nós, então nós já temos a cura, né? Por que nós estamos procurando muitas vezes lá fora aquilo que já está em nós? Nós temos que só assumir, estar relembrando daquilo que ele já colocou dentro de nós, né? Isso eu falo também para mim, para nós. Está todo o tempo, nós temos que relembrar da onde que nós viemos, quem habita em nós, quem que é a nossa própria vida. E outra coisa também, terceiro, que rouba a nossa identidade verdadeira, é acharmos que todo sofrimento, que toda dor é da vontade de Deus. Não é. Dor, sofrimento, pesares, luta, guerra, falta, escassez, doença, enfermidade, conflito, desarmonia, não é da vontade de Deus. Não vê isso, nós também aprendemos. Porque é da vontade de Deus, está passando por isso. Não. Não é. Deus é perfeição. A natureza de Deus é perfeita, ele é perfeito. A nossa essência é perfeita também. Nós aprendemos, quando nascemos neste mundo aqui, aprendemos pelas crenças, né? Pelos comportamentos, como eu já disse, aprendemos isso. Mas não é da vontade de Deus. Também diz em Romanos 10:10, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, o ladrão, começa primeiro assim, o ladrão veio somente para roubar e destruir. O ladrão que eu tô falando aqui, esse ladrão da identidade, essa mentalidade, então, veio somente para roubar e destruir. Mas Jesus disse assim, eu vim
para que tenham vida e vida em abundância. É para isso que ele veio. É para nos dar essa consciência de vida em abundância. Então nós estamos negando o Cristo que vive em nós. Nós estamos negando essa vida de Deus em nós. Se nós achamos que é da vontade de Deus, não é. Nós aprendemos assim. Nós aprendemos com essa mente condicionada deste mundo, né? É uma mente carnal, mente humana, seja o nome que se queira falar, né? Paulo falava mente carnal, né? Muitos falam mente humana, outros falam mente, a psicologia fala mente condicionada, né? Temos uma mente condicionada, tudo isso. Então cada um diz um nome, mas nós aprendemos, tudo isso é aprendizado. Não, nós não estamos, Deus não nos deu sofrimento. É nós que temos hábitos errados, é nós que temos palavras destrutivas, comportamentos destruidores. Não é Deus que está trazendo esse caos, não é Deus com essa toda destruição, porque Deus é perfeição. Em Deus, diz lá, acho que Tessalonicenses que diz assim, em Deus não há instabilidade, não há. Deus é estável. Deus é o único e todo poder, onipresente, onipotente, onipresente, única e toda presença, onisciente, única ciência, única verdade, única realidade, única inteligência, única lei, causa, substância viva, o fator determinante. Isso é que Deus é. Nele não há instabilidade. É essa mentalidade que nós tivemos, né, que viemos, né, aprendemos, que nos dá essa visão, porque nós estaremos negando, então, Gênesis 1:26, né, que somos imagem e semelhança de Deus, ele nos deu o domínio sobre. Então nós temos que saber quem nós somos. Quem nós somos, se deu domínio é o poder, a influência sobre essa mentalidade, sobre essa visão, né, que o mundo nos passa. Então, como sair dessa mentalidade? Primeiro, reconhecendo, né, a sua verdadeira identidade. Primeira coisa que tem que reconhecer, que você é imagem e semelhança de Deus, que tem o Deselém lá em hebraico, imagem, que é capacidade idêntica, molde exato, natureza replicada de Deus. Reconhece quem você é. Primeiramente tem que haver esse reconhecimento da sua verdadeira identidade. E não se conformar com este mundo. Como diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com essa mentalidade, conceito do mundo, mas transformai-vos aqui, ó, na mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus, está escrito. É isso o que ele tem para nós, boa, perfeita e agradável. Então nós temos que não nos conformar. Então, primeira coisa, reconhecer a sua identidade e não se conformar com essa mentalidade do mundo. Se nós não agirmos dessa forma, nós não vamos criar como Deus criou. Pensar como Deus pensou, né? Nós não vamos agir dessa forma, como filhos de Deus, e sim como escravo. Está escrito lá, um rei, quando é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, porque ele não tem a mentalidade, né? Então, o rei, quando ele é pequeno, a criança, ele não difere de um escravo, porque ele não tem autoridade, não tem a maturidade ainda de um rei, né? Então, ele se iguala a um escravo, igualzinho nós. Se nós não pensarmos como filhos de Deus, com essa mentalidade que Deus tem para nós não vamos criar, né, como filhos de Deus, porque nós não vamos estar tendo essa mentalidade de Deus, né, de imagem e semelhança de Deus. Então nós não vamos diferir de um escravo. Então nós temos que mudar. Primeiramente, então, reconhecer a sua verdadeira identidade. Segundo,
tem que identificar o que você está criando com as suas palavras. Porque Deus criou com palavras. Nós temos que identificar que nós estamos criando ao nosso redor com as nossas palavras. Está saindo da nossa boca. O que nós estamos construindo. Ter uma nova boca. Uma boca, né, santificada. Uma boca abençoada. De falar coisas melhores sobre nós. Que vai entrar no terceira coisa que nós temos que fazer. Mudar os nossos decretos. Cancelar os decretos que nós dissemos com a nossa boca contra nós mesmos. O que é decreto? Decreto é uma ordem exercida pela uma autoridade. E quem é a autoridade aqui? Somos nós. Não tem, Deus não vai, né? Nós somos aqui, imagem e semelhança dele aqui e agora nessa terra. Então, nós que vamos falar as palavras certas, nós que vamos decretar, nós somos autoridade. Nós temos que cancelar aquilo que nós dissemos com a nossa boca, aquilo que já foi destrutivo, né? E temos que trazer novos decretos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade de Deus, da realidade de Deus, não com a realidade que você está vendo nos 5 sentidos, que como eu falei, é eco, é sombra do passado. Daquilo que você disse anteriormente. Nós temos que falar agora, decretar, colocar ordem de acordo que é com a vontade de Deus, de acordo que é com a verdade dele. Então falar assim, minha vida é vida em abundância. Eu tenho vida e vida em abundância. Isso é um decreto. Outro decreto. Deus é quem supre todas as minhas necessidades. É um decreto, é um novo decreto que sai da tua boca agora, uma nova ordem que você está dando. Eu sou curada, eu sou abençoada, ele me abençoou com toda sorte de bênçãos. É um decreto também. Você vê que é um decreto alinhado com a verdade? É um decreto que está, não é de desejo simplesmente, não é um desejo próprio, desejo egóico, não. Um decreto alinhado com a vontade de Deus, com a verdade, com a realidade, que está, né, presente dentro de você, em tua essência, o poder que em vós opera, como diz Paulo. Há um poder que em vós opera, esse poder está aqui dentro, né? E ele vai sair, esse poder vai exalar através das nossas palavras, do que nós vamos decretar daqui por diante. Então lembre-se, para fechar aqui, lembre-se, você é imagem e semelhança de Deus. Você nasceu de semente incorruptível, perfeita, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Isso é quem você é, quem nós somos aqui. Perfeitos, para Deus somos perfeitos. Podemos não ser perfeitos para fulano, cicrano, beltrano, mas não importa. Deus nos enxerga como perfeito. Deus nos recebe como perfeito. Ele nos fez de semente incorruptível, de perfeição igual a Ele. Se te interessa sobre esse assunto, é aqui. Espiritualidade, que eu falo sobre a palavra de Deus, não sobre religião. Autoconhecimento, como você se conectar consigo mesmo, como você, trazer a consciência quem você é. Física quântica, neurociência, psicanálise, é aqui. Aqui é o lugar. Se te interessa sobre esse assunto, que a gente está dizendo aqui, então é aqui que você tem que ficar. Ok? Um beijo no coração e até. Tchau, tchau.